Poder sentar, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão felizes com Cristo? Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. É uma noite oportuna de nós estarmos aqui. Eu quero começar agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradecer a liderança que nos convidou, ao pastor Eliel, que é um amigo, vai chegar aqui, irmão. Agradecer a minha esposa e agradecer a nave da igreja por emprestar os seus ouvidos a essa minha voz. Tá? Agradecer a todos, que eu sempre digo que não havia necessidade de eu estar aqui, porque tenho pregadores mais gabaritados do que eu. Mas aprove ao Senhor escolher a minha vida aqui. Tá? Quero esquecer todo o meu lado teológico, sempre falo isso. Quero esquecer todas as minhas aptidões das minhas faculdades mentais humanistas, porque eu estou diante a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Não fui eu que morri no madeiro para que você estivesse aqui nessa noite. Tá? Então eu quero louvar a vida de vocês, porque Cristo morreu por vocês na cruz do Calvário. Então é com muito temor e tremor que eu vos dirigir uma palavra do céu ao nosso coração, nem aos nossos corações. O livro que já foi lido aqui, meus irmãos, segundo livro de Reis. Segundo de Reis, o capítulo é o 6, o verso é o 24 e também o 25. Poderia colocar sobre os vossos pés? Só para a leitura, já que é de costume. Amém, meus irmãos? O livro é o segundo livro de Reis, o capítulo número 6, o verso é o 24 e o 25. E pela misericórdia de Deus e através do Espírito Santo, que Ele aviva a minha mente, irmãos, porque eu tentei rascunhar de tudo que é jeito hoje uma mensagem e vou confessar aos irmãos, o papel não aceitou. Meu Deus. Puxa para cá, puxa para lá, tenta alinhar aqui. E aos 47 do segundo tempo eu falei, já entendi tudo, seja o que o Senhor quer para a sua igreja, tá? O texto foi lido várias vezes por mim, já foi para o seu fundo histórico, para o seu contexto imediato, mas não saiu, confesso aos irmãos, tá? Então é uma palavra revelada mesmo aos nossos corações. E sucedeu depois disso que, em Ben-Hadad, o rei da Síria ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte de uma medida do esterco de pombas, por 5 peças de prata. Senhor, já foi orado, e eu não estou anulando a oração do anjo da tua igreja. Mas uma coisa eu te peço nesta noite. Senhor, trava os céus da potestade das trevas. Não deixa os diabos operar com seus principados, anjos e demônios. Que a sua igreja fique atenta a essa palavra, porque eu tenho certeza que é uma mudança de vida para as nossas vidas hoje. Há uma rota que o Senhor vai nos trilhar. O Senhor está nos trazendo, Pai, para a rota novamente. Se no decorrer da nossa vida o GPS, ó Pai, perdeu o sentido e o destino, é noite do GPS recalcular a rota junto com o Teu Espírito e nós entrarmos na Tua direção para a glória do Teu nome. Assim eu agradeço que o Senhor nos dê uma boa palavra. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é bem conhecido dos irmãos. Eu acredito que de muitos. Se alguém ainda porventura não conhece,
vai passar a conhecer nessa noite. É um texto que houve uma perseguição contra Samaria, a capital de Israel. E uma perseguição que não havia necessidade. Se você pegar ali o capítulo 6, você vai ver que Eliseu fez o machado flutuar. O povo veio atrás de Eliseu. O exército da Síria cercou aonde Eliseu estava. E quando o seu moço saiu e olhou, ele voltou correndo e disse: Senhor, há uma multidão de exército de carros, de cavaleiros, carros de guerra que nos cercam. E Eliseu fez uma oração bem rápida a este moço, dizendo assim: Senhor, abre os olhos dele. E nesta noite essa também é a minha oração, que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento. E parece que essa oração, ela se repete lá em Paulo, quando Paulo ele faz a mesma oração, que os olhos do vosso entendimento sejam abertos para a glória de Deus. Que nessa noite toda a escama espiritual dos nossos olhos venha cair nessa noite. E o nome do Senhor venha ser glorificado nessa noite. Não é porque eu estou aqui, não é porque os pastores estão aqui, não. É a exclusividade única do Espírito Santo. E Eliseu, ele foi tão compassivo com o exército da Síria, que ele fez essa oração para os olhos do moço se abrir e os olhos do exército ficar cego, se escurecer. O exército ficou cego depois da oração de Eliseu, que de repente ele pega e conduz o povo para Samaria. E quando o olhar dos exércitos do rei da Síria se abriu, eles perceberam que eles estavam dentro de Samaria, a capital de Israel. Aí o rei de Samaria queria matar aquele exército. E Eliseu disse: não vamos matar, vamos fazer um bom churrasco, vamos fazer um bom banquete, vamos dar o que eles comerem até eles se fartar, e você dispersa ele em paz para voltar ao rei da Síria. Já começo aqui abrindo um parênteses. Deus vai trazer os seus inimigos, não para envergonhar os seus inimigos diante de você. Deus vai colocar os seus inimigos diante de você para você abençoar os seus inimigos. Aleluia, Deus. Inimigos esses que nós pensamos que é inimigo. Mas há um ecoar na voz de Paulo dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades. A sua luta não é com carne e sangue. Erramos quando pensamos que o nosso irmão de carne, de osso, é o nosso inimigo, não? A Bíblia continua dizendo que com essa atitude o rei da Síria se inflama e pega todo aquele exército que foi abençoado por Samaria, volta e sitia Samaria, ou seja, cerca Samaria, oprime Samaria, a capital de Israel. E a Bíblia vai dizer que com aquela opressão do exército houve uma grande fome naquela cidade. Houve um desastre porque eles não poderiam sair. Todo aquele mantimento que havia sobre o reinado, sobre a dispensa do rei, acabou. Porque o exército estava no arraial. E eles não poderiam sair porque eles não tinham a capacidade humana de vencer o exército que foi sitiado. E eles não tinham uma solução, eles não tinham o que fazer. Que chegou a um ponto, a Bíblia vai dizer que uma mulher com uma outra mulher com os seus filhos diziam estar passando muita fome, que elas combinaram entre si: hoje eu mato o meu filho e comemos, e amanhã nós matamos os teus e comemos. E fecharam esse acordo. A mulher matou o seu filho e comeram. No outro dia, a mulher que falou que mataria o seu filho de barriga cheia, disse: não, o acordo está quebrado.
A Bíblia diz que o rei estava andando sobre os muros de Samaria. E ele ouviu essa atitude dessa mulher, que o rei se rasgou, se humilhou perante Deus com panos de saco. Mas não tinha como o rei julgar a causa. E a Bíblia vai dizer que vendiam uma cabeça de burro e fezes de pomba por muito dinheiro. E a Bíblia vai continuar dizendo que Samaria estava oprimido. E quem saiba que você hoje, você está sendo oprimido, como o irmão já leu aqui, que me antecedeu. O Senhor é teu alívio nessa noite. Eu não estou dizendo que o Evangelho é um Evangelho de facilidades. Eu não estou dizendo que é um Evangelho triunfalista, que você vai vencer, que você não vai passar suas dificuldades na terra, que você não vai ter suas lutas e suas guerras externas e internas. Mas eu quero te dizer que o Deus da guerra, o Sabaote nessa noite, ele vai cessar essa guerra. Mas eu já quero trazer uma boa notícia, que essa luta vai passar, mas não vai dar nem tempo de tomar um copo de Coca-Cola, você já vai engatar em outra, porque a nossa vida é em fé, em fé, em fé, em fé. Você não está em um spa espiritual, você não está tirando férias da sua luta, mas eu creio que nesta noite o Senhor vai cessar essa guerra que te incomoda. Você vai receber vitória nesta noite, e você vai comemorar com a sua família. E se amanhã você entrar numa nova guerra, você vai glorificar o Senhor dos Exércitos, dizendo: posso estar na luta, posso estar na guerra, mas uma coisa eu sei: o Senhor dos Exércitos está comigo, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Senhor dos Exércitos está comigo. Independente da sua peleja nessa noite, eu tenho certeza de uma coisa: há um refrigério do céu para a tua alma. Água no deserto para a tua alma. Há um oásis no teu deserto hoje. Há um oásis verde no teu deserto hoje. Oásis quer dizer no hebraico que no meio do deserto tem aquelas árvores, aquelas plantas, aquela água tão verdinha, que quando você olha no deserto, você consegue visualizar. E quando você olha um oásis, você tem certeza que tem água lá, que tem mantimento, que tem fruto. Eu quero dizer uma coisa: Jesus, o oásis verde da sua vida, vai florescer hoje para você, para a glória do nome dele. Eu creio, Deus. E a Bíblia vai dizer que Samaria sitiada, ninguém poderia sair, mantimento acabando. E quando o mantimento vai acabando, ainda o povo vai glorificando. Mas o mantimento zerou. O mantimento estava sem mantimento, estava escasso. E manda homens ao profeta. Aleluia, Deus. Foram buscar uma palavra do céu. E entra o capítulo 7 de 2 de Reis. E antes do homem chegar à casa de Eliseu, Eliseu já tem a visão que o rei mandava um homem. E Eliseu falando aos seus moços, o homem bate à sua porta. E Eliseu diz: amanhã, por essas horas, haverá um milagre, aonde uma medida de farinha será de 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. O homem zombou. O homem falou assim: mas nem que o Senhor Yahvé abrisse todas as portas do céu, essa profecia poderá se cumprir amanhã. Eliseu olha dentro do olho daquele moço, enviado do rei, diz assim: olha, você vai ver, mas você não poderá participar desta bênção. Você vai enxergar, mas você não vai tocar.
Você vai ver, mas não vai poder tocar. A Bíblia vai dizer, correndo aqui, que havia naquele tempo 4 leprosos. Leprosos que viviam das migalhas que eram jogadas por cima do muro de Samaria. Leprosos que viviam mendigando à porta do reinado. Leprosos que viviam pedindo esmola na porta do rei. E a Bíblia vai dizer que foi dito aqui o poder da atitude de você se movimentar. Eles conversando entre si, eles falam assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos estar com fome, ficaremos com fome. Se nós formos até o arraial dos arameus, nós podemos comer, mas se ele nos matar, morreremos. A Bíblia vai discorrer dizendo que no meio da madrugada os 4 começaram a marchar diante o arraial, aonde os exércitos estavam. E eles chegando pela manhã, eles encontraram o arraial vazio, os cavalos amarrados, selados, os despojos, comida, os seus ouros, suas pratas. E os leprosos começaram a comer. Eles se enfartaram, encheram sua barriga, eles se alimentaram, pegaram os ouros, as pratas, os bronzes e esconderam. Voltaram pela segunda vez e fizeram a mesma coisa. Comeram, se fartaram, pegaram os ouros e esconderam novamente. Voltaram pela terceira vez e caíram numa conversa. Conversa essa: o que nós estamos fazendo não é certo. O que nós estamos fazendo, nós poderemos sofrer alguma consequência amanhã, quando o rei de Samaria descobrir. Vamos fazer o seguinte: vamos levar essas boas notícias ao reinado, porque o Senhor nos deu os despojos, o Senhor nos deu o que comer. Vamos compartilhar com os nossos irmãos. A Bíblia diz que quando eles chegaram para anunciar o servo do rei, o rei, contando isso, o seu reinado temeu, pensando que era alguma casinha, alguma coisinha de pegadinha, e mandaram só algumas pessoas verificar, porque eles temiam que os soldados estivessem escondidos. E quando os enviados do rei chegaram, eles viram que realmente tinha comida, e eles voltaram para contar para o rei. E o rei trouxe a notícia ao seu povo. E quando o povo ficou sabendo que tinha comida no arraial, eles saíram correndo quando a porta do palácio se abriu. E quando a porta do palácio se abriu, alguém caiu e foi pisado. Deu para compreender? Vem a aplicação. No anonimato, Deus tem socorro para crente nessa noite. Paulo vai dizer em Romanos que é melhor dar do que? Tem pessoas que recebeu a vida inteira e Deus está mudando. Não vai receber mais, vai passar a ser o doador. Deus está mudando rota nessa noite. E aqueles 4 mendigos
quando eles puseram no coração encaminhar o arraial, imagine 4 mendigos andando, e cada passo que ele dava, Deus dava junto com eles. E quando Deus pisava em terra através dos passos deles, havia um som tão grande lá no arraial, que eles disseram assim: olha, o rei, ele se uniu com os exércitos, alugou 2 exércitos, e ele está vindo ao nosso encontro para nos matar. O que eu quero dizer com isso? A cada passo que você der na direção de Deus, a partir de hoje, o Senhor pisa com você. Josué capítulo 1, aonde tu colocar a planta do pé, vai ser abençoado por Deus. E o inimigo não vai resistir à presença de Deus. O inimigo vai bater em retirada. O que é teu, independente de circunstâncias. Independente se o governo é de esquerda, se o governo é de direita. Porque quem é. Daniel não dependia de governo. Se era rei Dário, ele era homem de Deus. Se era o rei Balsasar, ele também era homem de Deus. Se ele era prefeito, presidente, ele também continuava sendo homem de Deus. Você não depende de governo. Você não depende de um homem. Você não depende das coisas dessa terra. Porque existe um Deus do céu que cuida de você na terra nos mínimos detalhes. Aleluia! Glória a Deus! E aquele homem não acreditou. Ele foi até o arraial e viu as bênçãos. Mas se fosse antigamente, eu já ia falar: vocês são incrédulos. Você vai ver seu irmão prosperar e não vai prosperar por causa da sua incredulidade. Mas hoje, um pouquinho mais maduro, eu faço a oração daquele homem e aquele pedindo a Cristo. Enquanto Cristo estava orando lá no monte, aquele lunático dando trabalho aos discípulos. E eles não podiam expulsar aquela legião. Jesus desce da montanha e compra a briga dos discípulos. Aí o pai olha para Jesus e diz assim: Jesus, os seus discípulos nada puderam fazer. O Senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: tu crê que eu posso? Aquele homem solta uma palavra tão bela. Ele diz assim: Senhor, eu creio, mas não creio. Eu creio descrendo. Ajude-me na minha fé. Se você não tem fé suficiente para alcançar o seu milagre, o Senhor Jesus vai ajudar a sua fé nesta noite. Eu não estou dizendo um evangelho triunfalista, mas o Senhor não vai deixar nenhum dos seus pequeninos escapar das suas mãos. Nenhum dos pequeninos. Aí de repente, quando aquele povo sai pisando naquele menino, naquele homem, cumpre-se a palavra do profeta Eliseu, que ele ia ver, porém não poderia tocar. O que eu quero dizer para você nesta noite: você, pela visão cósmica, vai enxergar a sua vitória e você vai tocar, porque o Senhor vai materializar a sua vitória para a glória do nome dele. Não é com chave de final de ano. Falta 75 dias para acabar o ano e 67 para o Natal. A sua história muda em 75 dias. O Senhor vai mudar seu cativeiro. Eu não sei como Ele vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. Eu não sei o que você está pedindo, mas a certeza eu tenho que o Senhor vai enviar os anjos deles a teu respeito, porque ordem aos anjos só o Pai dá, e Ele está dando hoje ordem aos seus anjos a nosso respeito. O que eu quero dizer? A fome de Samaria, ela foi sanada. A dificuldade de Samaria foi abastecida. A necessidade de Samaria foi preenchida. Acabou-se a fome. Acabou todo o desespero.
trazendo calmaria no seu coração. E guarde-me, Deus, no que vou dizer. A essas doenças psicossomáticas do século 21, a ansiedade tem que te deixar nessa noite. A síndrome do pânico tem que bater em retirada nessa noite. Não sou contra psicólogos e nem terapeutas, mas o Senhor está dando uma ordem hoje, que as doenças da alma, a psicossomática, a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico tem que sair hoje da sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai dormir em paz e vai acordar em paz. O Senhor vai te fazer dormir e repousar. O seu corpo vai descansar e o Senhor vai trabalhar em seu favor. O Senhor, Ele é poderoso para transformar a vida. Samaria estava num momento de dificuldade. Samaria estava num momento que não tinha soluções humanistas. Não tinha como vencer. E o Senhor dos Exércitos, Sabaote, o Deus de estratégia, mudou o cativeiro de Samaria. E eu tenho certeza nessa noite que Ele vai mudar o seu cativeiro. Eu tenho certeza que o Senhor está recalculando a rota para a sua vida. Ainda que você se perdeu com o seu GPS, ainda que o GPS apontava uma solução, a uma reta, você quis pegar um atalho. Mas o Senhor está recalculando a rota e te colocando na direção novamente. O Senhor não independe de alguém. Se o Senhor recalculou a rota para a sua vida hoje, o que eu e você temos que fazer é aceitar essa rota. É aceitar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus maravilhoso. É o Senhor que está fazendo por você nessa noite, querido. É o Senhor nesta noite que está fazendo por você, querida. Há um alívio de Deus. Há água no deserto para a sua vida. Ismael não vai morrer no deserto. Ismael não vai morrer no deserto. Ainda que ele não seja o filho da promessa, mas há um povo para Ismael nesta noite. Há um povo para Ismael. O que você está querendo dizer, pregador? Que há esperança para a tua vida. Jó vai dizer que ainda que a árvore esteja cortada a sua raiz, ainda que ela morra e não floresça, ao cheiro das águas, ela vai brotar e dar fruto e folha. Jó vai dizer que há esperança para aqueles que estão vivos. Há esperança porque você está vivo. Há esperança porque você está vivo nesta noite. Se coloca em pé para a glória de Deus. Aleluia. Adoramos, Pai. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Há uma esperança para você nessa noite, querido. Há uma esperança tão grande para você nessa noite que o seu mestre, através do Espírito Santo, se manifestou nessa igreja para dizer que Ele está contigo, Ele fecha contigo e não abre. Ele está nessa causa, Ele está guerreando junto com você. Ainda que você não perceba, ainda que seja imperceptível, Ele está guerreando e lutando por sua causa sim. Já houve pessoas que me antecederam dizendo que a sua prole, a sua família vai vir para Cristo porque está no projeto da salvação. Ele está salvando e Ele vai salvar, Ele pode trazer o seu milagre da onde você menos espera. Paulo vai dar um grito à nossa alma dizendo que Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele vai ativar a sua fé.
Ele vai ativar, Ele vai te pôr mais fé nessa noite para que você receba o seu milagre. Ele vai te ajudar nessa noite. Eu creio no que estou dizendo. Esses 75 dias que faltam para a virada do ano é momento de virada de chave para crente nessa casa hoje. Deus está mudando o cativeiro aqui hoje, irmão. E eu quero dizer uma coisa, como fez o pai de Sansão, Manoá. Quando a bênção vir à tua mão, peça ao Senhor a diligência, a sabedoria, a capacidade para administrar. E quando o Senhor te encher de fartura, faça como os 4 leprosos. Não vamos ficar só para nós, vamos distribuir. Porque quando nós aprendemos o ciclo de Deus, a fonte de Deus é assim, ó. Ele vem e nós repassamos. Ela vem e nós repassamos. Ela vem e nós repassamos. O fluxo de Deus só se encerra quando ela vem para nós e nós travamos. Não seja um travador de prosperidade na vida de alguém. Quando o fluxo de Deus vier para você, distribua para o seu próximo. Ainda que seja inimigo, que você acha que é inimigo, distribua, porque o Senhor, nosso Deus, vai prosperar vocês na terra para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, o Senhor se cuidou de todas as necessidades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que é tremendo, um Deus forte, um Deus glorioso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa casa. Continua abençoando os meus irmãos, Pai. Eu creio naquilo que foi pregado, eu creio naquilo que foi lido, eu creio naquilo que foi falado durante os cultos. Senhor, eu creio que cada pessoa que deu a sua saudação, que leu um versículo, que falou, que profetizou, eu creio que tudo há de se cumprir para a glória do teu nome. Nenhuma palavra que foi dita nesta noite, durante essas horas, cairão por terra para a glória do teu nome. Senhor, aquele que tem fé, aquele que está com um pouquinho de fé, Senhor, não deixa apagar o pavio que fumega. O Senhor assopra e o pavio o fogo pega. Deus, em nome de Jesus, acrescente fé nesse meu irmão. Eu sei que somos feitos de carne e osso. Sabemos que somos feitos de emoções, ó Deus. Às vezes nossas emoções estão borocochô, os nossos pensamentos estão para baixo. Mas basta uma palavra tua, um gesto teu. As nossas emoções, elas saltam diante do Senhor. A nossa fé explode diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui, no seu particular. O Senhor conhece cada coração que está aqui, porque é terra que o Senhor pregueia. Pai, em nome de Jesus, não preciso forçar e não preciso fazer, Senhor, coisas mirabolantes. Basta um toque do Senhor nesse meu irmão e nessa minha irmã, para que o pavio comece a sentir a presença do Espírito Santo. Aonde tiver um coração sensível, um coração aberto, um coração que quer sentir essa presença, um pedido eu tenho ao Senhor nessa noite, Espírito Santo. Assopre, toca, revele-se a Ele, revele-se a Ele, e que Ele possa sentir a tua presença, que Ele possa ser cheio, que Ele possa voltar para casa hoje. Aleluia! Mais forte do que veio, Deus. Eu creio em nome de Jesus naquilo que estou orando e para quem estou orando. E já te agradeço por essa oportunidade e devolvo o microfone para quem há de direito. Aleluia!